Então, tomando aqueles termos da equação diferencial, né, para a membrana, que é del C del T é igual a D2C, dz2, né, e substituindo suas respectivas escalas, né, na equação, nós obtemos isso daqui, ó. Aqui eu vou ter, esse aqui seria, né, o dc dt igual a d2c dz2, certo? Então eu substituí as escalas para encontrar uma expressão que me forneça a dependência, né? Esse sinal aqui relaciona uma dependência de proporcionalidade em relação às grandezas do problema. Ou seja, aqui ele está mostrando que a frente de penetração da massa ela vai depender da difusividade e do tempo, né? Numa relação de raiz quadrada, certo? Então, quanto maior a difusividade, quanto maior o tempo, mais vai ter avançado aquela frente de penetração. O que faz todo sentido, porque a difusividade é uma facilidade, né, do soluto penetrar no meio, certo? Tá? Só que ela não cresce linearmente, né? Ela cresce com a raiz de t. Ou seja, em tempos muito curtos aquela frente avança rápido, mas à medida que o tempo passa, ele vai freando, certo? Tá? Que isso é bem é característico do processo difusivo, né? Em tempos muito pequenininhos passa rápido, né? Em distâncias pequenas o processo é rápido, mas à medida que vai avançando no tempo, em percursos mais longos ele vai ficando cada vez mais e mais lento, certo? Tá? Então essa a lei, digamos assim, né? Com que o delta cresce, né? E também é interessante a gente tem o seguinte, portanto, quando o delta é igual a L, ou seja, naquele momento em que a frente de penetração avançou até o L e tocou lá na outra ponta, é lá que a gente define o tempo característico, certo? Então o t vai ser igual à escala de tempo característica, né? E aí, portanto, se eu substituir aqui, substituir por L, né, e isolar o t, o que eu vou ter é exatamente aquela escala de tempo, td, que é igual a L quadrado sobre d. Tá? Essa é a escala de tempo característica do meio. Então, de novo, é o tempo aproximado que leva para uma partícula do soluto sair de z igual a zero e chegar em z igual a L. Isso vai ser maior quanto maior for L, que faz sentido, e menor o quanto maior for a difusividade, beleza? Então, num gás que tem uma difusividade muito maior do que num líquido e muito maior do que num sólido, essa escala de tempo da difusão é muito mais rápida, certo? No sólido é muito mais lenta, pelo fato da difusividade ser muito menor no sólido, tá? E aí, o que uma grandeza que nós usamos né, com frequência em difusão em processos transientes é o número de Fourier. O número de Fourier nada mais é do que a relação entre o tempo t, que é o tempo do relógio, certo? Na verdade, é uma forma de adimensionalizar o tempo pela escala de tempo característica da difusão no meio. Tá? Então, o número de Fourier ele não é uma grandeza fixa, ele é simplesmente o tempo, só que é dimensionalizado por uma escala de tempo, né? Característica. Então, quando a gente está nesse domínio, ou seja, nessa região de instantes iniciais, né? Não basta ser, por exemplo, o valor absoluto do tempo, né? O que dita um instante inicial é o valor absoluto do tempo dividido pela escala característica de tempo do fenômeno, certo? Tá? Então, para alguns fenômenos, um segundo pode ser um tempo muito longo, ou um segundo pode ser um tempo muito curto. Né? Quem vai me dizer se eu estou naquele processo inicial não é o tempo do relógio, um segundo, 2 segundos, 3 segundos, mas sim o tempo, a escala de tempo característica, o que eu vou usar no denominador. Certo? Então, se eu tenho um número de Fourier inferior a 1, né, por ordem de grandeza, significa que eu estou ainda naquela região em que a frente de penetração não avançou por todo o domínio. Tá? Então isso é muito importante, tá bom? E obviamente, né, para condução térmica, nós temos o número de Fourier para o calor, né? E aí a escala de tempo característica da condução, ela vai ser
L2 sobre o alfa, né? Tá? Alfa e D tem a mesma unidade, né? Então aí a gente vai ter o tempo em segundos também e o número de Fourier do calor vai ser T sobre TC, tá? Então, em conclusão, né, num dado problema, eu acabei de falar, né, se a escala de tempo característica TD é longa, né, é longa, então se o meu meio é um meio lento, moroso, e o número de Fourier é inferior a 1, ou seja, T é inferior a TD, o meio, ou um problema de difusão no meio, pode ser tratado como um problema em difusão no meio infinito ou semi-infinito. Tá? E eu não falei antes, né, mas a diferença entre meio infinito e meio semi-infinito é o fato de que no meio infinito não existe uma fronteira, no meio infinito, né? Não existe uma fronteira no problema. Então, imagina um meio infinito em que eu jogue, sei lá, uma determinada quantidade de massa, certo? Aquela massa, se o meio for isotrópico, ela vai se difundir igualmente em todas as direções, né? Formando, por exemplo, superfícies de isoconcentração esféricas, né? Ao passo que no meio semi-infinito ele é limitado por uma fronteira, certo? Então existe uma fronteira e a partir daquela fronteira aí ele pode se estender infinitamente, né? Mas existe uma fronteira no meio semi-infinito, enquanto que no meio infinito não existe nenhuma fronteira, tá? Isso é o que define essa diferença entre os dois, tá bem? Então, no, no próximo vídeo, né, a gente fala da próxima sessão, que é a análise de tempos longos, tá bem? Então, na análise de tempos longos, né, que está mostrado aqui, mas eu já vou continuar no outro vídeo na sequência, o que a gente vai olhar é para os tempos finais, bem próximos ao equilíbrio ser atingido, naquele problema do tanque, certo? Bem próximo às concentrações se igualarem a Kp vezes C0 sobre 2 na membrana, né, nas duas pontas, em Z igual a 0 e Z igual a L, e C0 sobre 2, tanto no volume 1 quanto no volume 2. Tá? Mas aí no próximo vídeo a gente já discute isso melhor, tá? Para ficar mais bem compartimentado. Tá?